That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Deus te abençoe, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, a 7ª edição deste quadro. Eu sou o irmão Ezequiel Hidalgo. Eu sou o irmão Edson Lima e vocês estão no quadro Os Feitos do Senhor na vida de William Marion Branham. Irmão Edson, quem que nos contou a história passada? A irmã Eula. Lá de Santa Maria. Isso, irmã Ezequiel. Ela nos disse a respeito daquela cigana, né? Daquela astróloga. Sim, das duas mulheres, né? Isso. Aconteceu em datas diferentes. Sim. Ali cerca de 3 anos de diferença entre um fato e outro. Mas os dois fatos tinham algo em comum, não é? Exatamente, exatamente. Aquela luz que seguia. Isso, lá. Desde lá, irmã Ezequiel. Lá do primeiro, eu creio que foi o primeiro quadro, quem nos contou ali o irmão Cassiano. Cassiano, né? Exatamente. Quando ele nasceu, uma luz já tinha entrado em seu quarto. Exato, exato. Agora, aos 17 anos, então, aquela cigana o chamou ali no parque e chamou a atenção, dizendo para ele que havia uma luz que seguia ele. Mas então, irmã Ezequiel, mas nessa época ele estava assim meio avesso, né? Ele não queria saber de nada. Não queria saber de nada. Falar de religião para ele era brigar com ele. Ainda mandou ela calar a boca ainda. Ele ficava extremamente cala a boca, mulher. Irritado, né? Irritado. Não tinha... E essa irritação ficou mais assim contundente ali, né? Na situação do ônibus. Sim. Ali ele repeliu mesmo, ele não queria saber de papo daquela astróloga. E aquela astróloga, podemos ver, né, pelo relato da irmã Eula, mesmo desconcertada, ela tratou de entregar uma mensagem. Exatamente, irmão Ezequiel. Ó, você veja por que eu sei do seu dia de nascimento, contou ali uma história de Jesus e os magos, tentando fazer ele compreender aquilo, né? Mas ele estava irreverente, vamos falar assim, né? Duro. E ele até manteve um pouco da classe, mas tipo, olha, minha senhora, eu não quero ser grosso, mas já estava sendo. Ah, lógico, a postura dele, mas não quero saber disso. Exato, exato. E o engraçado é que as pessoas de fora estavam notando aquilo nele. Ou seja, um ser especial, algo que eu seguia, um sinal que eu seguia, né? Nós temos quantos desses casos na Bíblia? Quanto sinal? Né? E acontece o quê? Não, e nós mesmos, né? Sim, a nossa vida, o pastor às vezes lá tá, né, puxando a orelha, né? Sim. Tá lá pregando, né? Até mesmo o irmão chega. Um pai, uma mãe. Um pai, uma mãe, né? Ô, meu filho, não faz desse jeito. E agimos com indiferença. E nós, a sonolência, vamos falar assim. Você está dormindo, né? Ele precisava de um choque, né? Exato. Deus estava chamando, mas ele não entendia as entrelinhas, precisava ser mais claro. Agora, olha só, preste atenção. Essa história de hoje, ela está muito bonita porque é exatamente isso que vamos tratar. O irmão Branham, ele precisava, pelo que o irmão Edson está dizendo, ele estava sonolento, então ele precisava ser acordado. Exato. E às vezes a gente precisa desse tratamento de choque. Aquele chacoalhão, sabe? Às vezes você fala, nossa, dá vontade de chacoalhar a pessoa e acorda. É isso que estava acontecendo com ele ali. Ele desceu daquele ônibus, continuava confuso, com aquelas perguntas na mente dele, mas Deus precisava ser mais incisivo naquela questão, no chamado. Deus precisava realmente fazer algo que o acordasse. Exatamente, irmão Ezequiel. Tinha que acontecer um jeito dele encarar as coisas e falar assim, não, eu tenho um chamado. Exato. Eu tenho um chamado. Lembrar da situação em que Deus falou com ele aos 7 anos. Olha, tem uma obra para ti. Exatamente. E quem vai nos contar essa história de hoje, irmão Edson? Irmão Davi, da cidade de Taubaté, São Paulo. É contigo, irmão Davi. É isso aí, irmão Ezequiel, irmão Edson. Deus abençoe vocês que nos assistem mais essa live, onde nós vamos contar mais uma história da vida do nosso amado irmão William Branham, onde certa vez ele descia numa moto Harley Davidson, numa rua de cascalho, e por sinal se desequilibrou
e tomou um tombo, justamente em frente a uma academia de boxe, onde estavam ali treinadores, pugilistas, que estavam treinando, que logo vieram a socorrê-lo. E ele estava ali, caído no chão, atordoado pelo tombo que havia levado, e foi convidado pelos boxeadores a entrar na academia, assistir algumas lutas, para se acalmar um pouco, quando um boxeador, conhecido como George Smith, 6 segundos, e isso porque um dos seus oponentes foi derrotado com 6 segundos. 6 segundos ele foi nocauteado. Ele era um ótimo pugilista. E George Smith ali, 6 segundos, mexendo em uma gaiola, deixou fugir um pássaro. Todos alvoroçados, querendo pegar aquele pássaro que havia fugido. E quando de repente veio aquele pássaro na direção do irmão Brana, o irmão Brana rapidamente pegou aquele pássaro, e isso deixou George Smith impressionado com a agilidade e rapidez do irmão Brana. E 6 segundos, ao ver tamanha agilidade, questionou o irmão Brana se ele não havia cogitado em alguma vez na sua vida de ser um pugilista, ser um boxeador. E dali para frente vamos ver aí na história que o irmão Brana passou a correr até 13 quilômetros por dia. E as horas vagas que ele tinha, ele estava lá socando sacos de areia, e 6 segundos treinava duro com ele na sua academia. E uma certa vez, o irmão Brana chegou a ser arremessado por cima das cordas, cair em cima de umas mesas, onde ficou bastante chateado com os 6 segundos e chegou a questionar por que ele estava fazendo aquilo. E 6 segundos explicou a ele que é assim que se fazia um vencedor. E logo começou a participar de campeonato amador, conhecido como Luvas Douradas, e enquanto teve nesse campeonato, não perdeu uma luta sequer. E isso fazia com que ele ficasse empolgado e determinado que ali ele poderia descarregar toda a sua mágoa, todos os problemas que ele tinha fora, ele descarregava ali. E nas lutas, vencendo e recebendo vários elogios, aquilo cada vez mais aumentava a sua autoestima, o seu ego. E logo ele viu e pensou que aquilo ali era a sua vida. E não demorou muito para ele começar a participar das lutas regionais, onde tinham lutadores de 3 estados diferentes. E seguia vencendo, chegou a vencer 15 lutas consecutivas. E ele se sentia imbatível, um grande pugilista, até que foi escalado para lutar com um lutador chamado Bill Pitcher. Naquela ocasião, estava ali com o seu amigo Howard, e ele estava todo arrumado, tinha acabado de jantar com seu amigo. E Howard brincou com ele: Billy, você está muito arrumadinho, está parecendo até um pregador batista. E aquilo fez com que William Brana se sentisse insultado. Foi o mesmo que chamá-lo de maricas, que ele tinha pavor dessas coisas. E partiu ali, chegou a fechar os punhos para partir para cima do seu amigo, quando o seu amigo afugentou dizendo: é brincadeira, brincadeira, para não seguir em frente. Mas naquela noite, Billy não sabia, mas a partir dali a sua história mudaria. Naquela noite, Billy começou aquela luta como uma outra qualquer. Já vinha de várias vitórias, achou que aquela ali seria mais uma vitória. Mas o seu oponente veio com toda a agressividade para cima dele e esmagou ele mesmo com toda a violência. E logo no início da luta, Bill já começou a considerar um empate. E não para por aí. Billy naquela noite foi massacrado. Ele tomou uma surra tamanha que em dado momento ele achou que iria ser morto, não sairia dali vivo. E aí, em um intervalo de round, ele fala com Deus silenciosamente: Senhor, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu prometo nunca mais subir em um ringue. E dali para frente foi exatamente o que aconteceu. Apesar da sua derrota,
ele nunca mais colocou o pé em um ringue. E vocês viram? Um pouco antes da luta, ele não suportava falar de um pregador. Mas ao final da luta, até falar com Deus ele já falou. E isso mostra que ele estava chegando no ponto em que Deus queria para começar a tratar com ele. Mas isso é um assunto para uma outra história, que você vai assistir se nos acompanhar aí nos próximos episódios. Está contigo aí, irmão Edson e irmão Ezequiel. Até lá, uma próxima vez. Muito bem, irmão Edson. Eita, nós, hein? Que coisa, hein? Maravilha, irmão. Sabe que eu estava ouvindo o irmão Davi contar a história e eu estava lembrando daquela situação de Jonas, muito parecido o quadro, né? Sim, lógico. Um homem correndo da presença do Senhor. Ele não podia ouvir o assunto do pregador que quis partir para cima do Howard. Quando ele falou assim, que tá parecendo um pregador batista. Eita, aquilo subiu o sangue dele, né? Nossa, ele falou assim, eu dou uma soma, rapaz. Pois é, mas daí olha só, como a Bíblia relata, Jonas, ele foi para outro lado, né? Embarcou para outra direção. E Deus precisou mandar uma tempestade ali. Sim, lógico. E olha só, não me pareceu uma tempestade naquele ringue, aquele Bill Pitt ali, ó. Que sova que ele levou, irmão Ezequiel. Mas você viu como é que terminou? Ele simplesmente lembrou de Deus naquela hora e fez aquela promessa, né? Bonita promessa de Deus, se tu me permitir sair daqui com vida, né? Nunca mais eu subo num ringue. Exatamente. E essa foi a história de hoje. Queremos agradecer por sua audiência. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha, que é muito importante para a gente atingir um maior público, maior audiência com esses trabalhos que estamos fazendo. Que Deus te abençoe mais uma vez. Deus abençoe, meus irmãos. E até o próximo quadro.